Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Paranoia por milagro. Alguns se espantaram quando o viram naquela festa. Muita gente sabia que nos últimos tempos ele estava recluso, longe de praticamente tudo e todos, por problemas que chamaríamos de particulares. Mas estando ali, arrumado, sorrindo, então deduziram que ele já havia superado a problemática fase. E de fato, por algumas horas ali naquele evento social, ele pareceu não se importar com nada. Riu, se divertiu e até paquerou uma moça que não lhe entendeu as intenções, justificando assim a ausência de reciprocidade. Mas bastou um gatilho e a situação tomaria outro rumo. Despretensiosamente ele reparou num garçom que, segundo sua leitura, estava encarando-o de longe. Aquilo o desconcertou. Puxou na memória e lembrou-se que as últimas vezes que tinha sido servido pelo buffet havia sido justamente por aquele homem. Estava absorto nesse pensamento quando de súbito o garçom passa por ele para ofertar frios a um casal da mesa ao lado e depois se afasta em outra direção sem lhe servir. Isso foi o suficiente para ele começar a elaborar toda uma trama. E se o garçom estivesse seguindo ele há alguns dias? E agora, ali, dentro daquele disfarce, estivesse esperando a oportunidade ideal para abatê-lo? E se de repente ele fosse algum ex-namorado de sua ex-mulher querendo se vingar não se sabe do quê? E se ele tivesse dado uma fechada em alguém no trânsito e agora o sujeito estivesse ali em busca de vingança? Enfim, muitas teorias passaram a perturbar a sua mente. Nesse ínterim, a festa perdeu a graça e sua permanência ali não fazia mais sentido. Ele pigarreava incessantemente, demonstrando um misto de impaciência e nervosismo que começava a ficar visível. Não se concentrava em nada mais. Esbarrou na inquietação procurar o sujeito com os olhos, numa taça de champanhe, derramando líquido na mesa em que estava. Isso o incomodou mais ainda. Já estava perdendo o controle total. Nenhuma conversa o detinha. Ele pediu licença e foi em direção ao banheiro se recompor. Olhos atentos procurando avistar o garçom, porém não conseguiu detectá-lo em lugar nenhum daquele salão. Estranho. O que ele estaria tramando naquela altura da festa? Pensou. Já dentro do banheiro estava tão aflito que mal conseguiu se arrumar. Tentou urinar, porém não expelia nada. Quando ouviu um barulho na pia de alguém acionando a torneira, pensou por segundos ser aquele maldito homem para cumprir sua maligna intenção. Mas ao abrir a porta do box onde se encontrava, viu tratar-se de um senhor idoso, desconhecido, sem qualquer relação com o garçom.
Na sua cabeça não havia mais condições de permanecer ali. Retornou à mesa em que estava e rapidamente se despediu das pessoas que até então lhe faziam companhia e que se entreolharam sem entender a saída repentina dele, apesar de suspeitarem, os que já o conheciam melhor, o real motivo para tão repentina variação de humor e comportamento. Enquanto se encaminhava para a saída da festa, seus olhos percorreram todo o salão em busca do tal serviçal, mas desta feita, sem sucesso. No estacionamento, enquanto abria seu carro, viu mais adiante alguém entrando num outro carro estacionado mais adiante do dele. Pela pouca luminosidade do local e pela silhueta da pessoa, julgou ser o seu algoz. Sequer afivelou o cinto de segurança. E mais que rápido ligou seu veículo e saiu cantando pneus. Depois, puxou da lateral do banco do motorista, próximo da marcha, um pequeno cacetete que mantinha ali para ser-lhe útil num momento como esse. Se coincidência ou não, ele notou pelo retrovisor que logo que saiu, outro carro saiu também do clube. Diabos, ele está me seguindo! E não tinha paz. Dirigia o tempo todo olhando pelo retrovisor. Às vezes notava vários carros próximo ao dele na via e deduzia que com certeza o do garçom deveria ser um deles. E o que o deixava irritado e mais perturbado ainda era o fato de não conseguir distinguir qual deles era o maldito perseguidor. Como o desespero o assolava, em determinada altura do trajeto, já na cidade, próximo à sua casa, ele acelerava mais ainda, fazendo ultrapassagens perigosas e arriscadas, inclusive ignorando os semáforos. Em um cruzamento, se o outro carro que vinha em direção oposta não freasse abruptamente, teria ocorrido uma violenta colisão que fatalmente custaria a vida de algum dos que nela estivessem envolvidos. Talvez de todos até, ou talvez apenas a do próprio. Foi xingado energicamente pelo motorista que estava com sua família toda no veículo envolvido na quase batida, mas ele, na pressa e desespero, sequer ouviu. Sua preocupação e atenção estavam voltadas a esquivar-se do misterioso garçom da festa. Chegou em frente ao seu prédio e acionou o portão pelo controle. Olhou pelo retrovisor para ver se algum carro entraria seguindo ele. Mas não entrou ninguém além dele mesmo. Ainda assim, continuava desconfiado, muito desconfiado. Trancou o carro olhando em todas as direções. Passos apressados e chegou até o elevador. Subiu e, ao sair, esquadrinhou o corredor do andar em que morava. Não era tão tarde, mas por se tratar de um edifício residencial, era norma do condomínio prezar pelo silêncio e não incomodar a vizinhança. E sendo assim, tudo encontrava-se nos conformes como de rotina, sem nenhuma normalidade nos andares, inclusive no dele. Anormal mesmo, só o comportamento inquieto do desconfiado morador que ali acabara de chegar. Com as mãos trêmulas de nervoso, teve um pouco de dificuldade para acertar a chave na fechadura da porta, porém, em determinado momento, fez com precisão. Entrou e se ajeitou para dormir, ainda confabulando mil coisas. Quem deveria ser aquele homem? Por qual motivo ele estaria seguindo-o? Ficou forçando a memória a ponto de ter quase certeza que já havia visto aquele homem em algum lugar, apesar de não se lembrar de onde. Com certeza ele está me seguindo,
pensou ele, fechando a cara e cerrando os olhos. Tentou dormir, mas a inquietação não o deixava. Levantou-se e foi até a janela. Lá olhou para baixo e não viu nada demais. Apenas o vazio da madrugada nas calçadas e 2 carros estacionados na rua. Voltou para a cama e nada do sono vir. A hora ia passando, já avançando umas 2:30 da manhã, e ele ali aceso. O fato de estar acordado, pelo ir ao banheiro urinar de novo e ao voltar para a cama outra vez, estancou e observou pela mesma janela. Estranho, um carro não estava mais lá. Ué, não eram 2? Aquilo o incomodou. Será que era ele? Será que se cansou de me esperar e foi embora? Será que ele é o dono do carro que está parado ainda? Eram muitos porquês e no meio dessas indagações sem respostas, acabou se perdendo nos próprios e confusos pensamentos. Cochilou, sucumbindo ao esgotamento, também produzido pela tensão que as últimas horas ajudou a pôr sobre ele. Foi acordado pelo celular. Eram 8:30 e o despertador vinha acompanhado de uma mensagem. Consulta às 10 horas. Ainda permaneceu na cama alguns minutos, mas depois foi para o banho. Tomou um café simples como habitualmente fazia, pegou a carteira, seu telefone e se ajeitou para sair. Lembrou de algumas coisas referentes à noite passada. Foi até a janela e mais uma vez olhou para baixo, inspecionando. A essa hora do dia, todas as vagas na rua estavam preenchidas por carros dos mais variados modelos. Não identificou o carro que vira na noite anterior, mas não se prendeu muito nesse pensamento por causa do compromisso. Como não estava atrasado, dirigiu calmamente para o consultório, num trânsito até que fluido. Chegou, cumprimentou a secretária, que lhe deu um sorriso de bom dia. Na cabeça dele, o sorriso daquela bela senhorita era sempre uma espécie de flerte dela para com ele. Mas que fique claro que era só na cabeça dele mesmo. Esperou alguns minutos lendo uma revista fútil de fofocas e relatos de famosos, até que foi chamado pela secretária, que lhe orientou a entrar na sala do médico. Entrou e foi recebido com um caloroso aperto de mãos. O doutor pediu para que ele se ajeitasse no divã e perguntou-lhe o que de interessante ele andava fazendo nos últimos dias. Ele foi lhe contando algumas coisas, porém, rapidamente deu um jeito do assunto chegar ao ocorrido na noite anterior. O médico apenas o escutava. Vez ou outra fazia umas anotações em um bloquinho de mão que ele tinha. Depois que o paciente falou ininterruptamente por quase 1 hora, o doutor lhe desferiu uma incisiva pergunta. O que está achando daquele remédio que lhe indiquei? Está gostando? E ele respondeu, doutor, então, tomei a primeira caixa e me senti ótimo. Aí resolvi dar uma parada, afinal de contas acho que é ruim a gente ficar se entupindo de remédios, concorda? Tem uns 15 dias que suspendi o uso por conta própria. Da posição em que ele estava, não conseguiu ver o semblante de decepção do médico, nem que o mesmo meneou a cabeça quando ouviu a justificativa de seu paciente. O doutor suspirou profundamente e se preparou para falar o que sempre falava com aqueles que, assim como esse homem ali, apresentavam um quadro idêntico. Com toda a paciência e habilidade que seu ofício lhe exigia, começaria tudo outra vez. Então, deixa eu te explicar
mais uma vez.